Deixa eu só mudar meu... Alô, alô, tá me ouvindo? Agora tudo certo? Tá bom o áudio? Perfeito. Qual que é a ideia hoje, pessoal? Até para respeitar o horário de todo mundo que está aqui no horário correto, sei que vocês estão bem corridos nesse horário normalmente, então já vou começar a nossa aula de hoje. Qual que é a ideia aqui? E aí, quem puder abrir a câmera novamente, me ajuda muito. E, além disso, pode ir mandando dúvida no chat, pode ir mandando coisa que eu vou respondendo aqui. Uma das principais coisas que eu fiz nos últimos dias, para quem me acompanha lá no Instagram, eu fui em um evento nessa semana, chamado... um evento do G4, né, de 3 dias. E nesse evento, eu aprendi umas coisas muito legais, assim, tive uns insights muito bons, e aí queria trazer um principal insight que eu tive lá, que vai contribuir com a criação, com a escala, com o planejamento da vida de vocês, principalmente falando de 2026. É um tipo de conteúdo que é bem parecido com o conteúdo no sentido que a gente fez na semana passada, que você pode usar tanto no teu contexto, no contexto da criação, das melhorias e dos processos da sua empresa, como você pode utilizar também para avaliar a empresa do seu cliente, tá? Então, como de praxe, eu fiz um mapa mental para isso aqui. E aí, quem tiver dúvida, pode mandar no chat aqui ou levantar a mão, que eu vou respondendo, tá? Um dos principais insights que eu tirei lá no evento, e que, assim, a primeira vez eu escutei e vi a importância, e aí, quando começou, tipo assim, segundo, terceiro, quarto palestrante falar da mesma coisa, eu comecei a olhar e falar, cara, isso daí é efetivamente importante, faz sentido a gente falar sobre isso, faz sentido a gente se planejar para isso. Uma das principais coisas que eu escutei lá, principalmente porque quando a gente chega no final do ano, esse é um processo a ser executado normalmente nessa época, nós começamos nas empresas maiores, quem tem clientes maiores, ou quem tem uma operação maior, com mais pessoas, falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Coloca no chat aí se alguém aqui efetivamente já executou na sua agência um planejamento estratégico de um ano. O que é um planejamento estratégico? É você planejar todas as fases e setores da sua empresa, colocar uma meta de vendas e efetivamente seguir essa meta durante todo o ano, ou criar uma meta e olhando ela durante o ano ali e efetivamente seguir ela. Por quê? Porque eu senti essa sensação olhando para a minha operação. Eu já criei várias metas várias vezes, eu já criei vários projetos de planejamento, e nessa época do ano é uma fase da gente efetivamente começar a planejar, olhar o que a gente vai fazer no ponto futuro ali, e começar a ver quais caminhos que a gente quer seguir. E aí eu fiquei com a sensação de que eu nunca segui o meu planejamento estratégico da forma correta, passo a passo. Então, assim, você faz um mês, 2 meses e acaba desviando o caminho ali durante o ano. Por quê? Às vezes você perde um cliente, ou às vezes você ganha um grande cliente. Às vezes você está focado demais na operação e em coisas muito pequenas e minuciosas ali e acaba não seguindo os processos da forma correta. Acaba não seguindo o que você propôs para você da forma correta, ou muitos de vocês devem fazer isso, não só com as metas da empresa, mas chega no quarto, quinto mês do ano, você percebe que não fez nada do que você tinha planejado para aquele ano. Seja de conquista, seja de pequenas execuções, seja de estudo ou de outras coisas. Então, o que eu vi da principal diferença de uma empresa que efetivamente vai crescer de forma controlada, a ideia que a gente vende aqui de gerar previsibilidade, de gerar processos que efetivamente funcionem, é você seguir um planejamento estratégico. E aí, nas grandes empresas, eles falam de 5 anos, mas você não precisa fazer um de 5 anos. Você pode fazer um de um ano, por exemplo. De um ano, e a cada bimestre ou trimestre, você vai ajustando todas as etapas. Eu vou colocar aqui o ideal, a idealização do que você deveria considerar para o seu planejamento estratégico. Quais são
as etapas que você deve olhar para o planejamento estratégico para que você possa, da forma correta, criar o seu planejamento. Então, por que você deve criar esse planejamento estratégico, principalmente, além dos motivos que eu trouxe aqui para vocês, mais no flow ali? Principalmente, porque é isso que vai tornar você realmente uma empresa. Eu acho que a principal diferença do cara que é um prestador de serviço, faz um faturamento de 5 mil, 6 mil, 7 mil, para um cara que vai quebrar a barreira dos 10 mil para os 20 mil, 30 mil, 40, 50, 1 milhão por ano, é ter efetivamente um planejamento. Por quê? Existia um mercado anterior ali, um mercado em fase inicial, que estava empurrando todo mundo para o crescimento. O que é empurrar todo mundo para o crescimento? Quem começou a trabalhar com agência, design, coisa do tipo, em 2021, 2020, 21, 22, 23, até ali, metade de 2023, era meio que empurrado, assim. O que é ser empurrado? Cara, sobrava cliente para o tanto de agência / prestador de serviço que tinha. Só que depois de 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente vê que o mercado não é mais assim. E quando a gente olha para outros segmentos de empresa, você vê o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, quando abriram, por exemplo, há 15 anos, 16 anos atrás, os procedimentos estéticos, por exemplo, que são feitos hoje em dia. Eu vou dar um exemplo claro de um produto, um produto coisa estética criada nos últimos 10 anos. Vou falar, por exemplo, das lentes de contato no dente. Há 10 anos atrás, ninguém fazia lente de contato no dente. A gente tinha que usar aparelho, tinha que fazer um monte de procedimento para ter dentes bonitos ali. Vou dar esse exemplo. Perfeito. Quem surfou a onda lá no começo de fazer a lente de contato, porcelana, etc., vendia a rodo. Por quê? Porque eram poucas pessoas, muita gente desejando aquilo. Isso deve fazer até menos de 10 anos, deve ser coisa de 2019, 18 ali. E aí, posteriormente, hoje, o básico de uma clínica odontológica é entregar esse procedimento. Logo, fica mais difícil vender. Logo, você tem que testar novas hipóteses, testar novas coisas. Então, é isso que vai diferenciar você de um prestador de serviço para alguém efetivamente que tem uma empresa, que está no modelo de negócio de agência, trabalhando como empresa. É o fator de você criar um caminho que prevê essa competição, que faz os testes da forma correta e que faz todo o processo efetivamente acontecer de forma controlada e um pouco previsível ali. E aí, você para de ter resultados, que eu chamei aqui de resultados meio que aleatórios, meio que o mercado te empurrando, a sorte te levando para o próximo cliente, e efetivamente cria um plano para o seu resultado acontecer. Outra coisa que é importante, que eu vejo quando você cria um pouco mais de processos aqui, é você ter uma equipe que é centrada nessa meta. O que é uma equipe centrada nessa meta? É uma equipe que entende o planejamento estratégico, entende qual caminho que a empresa está seguindo e vai efetivamente te ajudar e te empurrar a criar as coisas necessárias para isso acontecer. E principalmente você controlar o resultado e conseguir fazer novos planos a partir disso. Ou seja, às vezes o seu planejamento estratégico não é que você vai criar um planejamento que ele vai dar 100% certo. Logo, você vai criar pontos de manutenção desse planejamento estratégico para efetivamente fazer ele dar certo para o longo prazo. O planejamento estratégico vai seguir esses princípios aqui, tá? Eu separei aqui, são 9, se eu não me engano, deixa eu ver, 3, 6, 9, 10 princípios aqui que você vai passar para criar o seu planejamento estratégico. Acho que a principal parte do planejamento estratégico, ou quando você cria uma estratégia para qualquer empresa também, é fazer um bom diagnóstico. O que é fazer um bom diagnóstico? Fazer um bom diagnóstico é verificar qual que é o cenário atual, entender o momento que você está e conseguir, em cima disso, efetivamente fazer um planejamento que você vai conseguir seguir. Então, qual que é o diagnóstico daqui? O que você deve considerar? Qual que é o seu faturamento atual? Então, quanto que você fatura hoje? Qual é o custo de cada entrega que você faz hoje? Qual cliente que está atrapalhando, às vezes, a sua evolução? Então, você vai ter uma sensação como agência, por exemplo, que, às vezes, um cliente que te paga 2, 3 mil reais, te tira o tempo, por exemplo, de atender outros 3, 4 clientes. Tudo aqui vai ser mapeado.
Então, aqui eu dei algumas sugestões do que você vai mapear. Você, operacionalmente, vai encontrar outras fases desse diagnóstico, mas aqui é uma sugestão por onde você vai começar. Então, faturamento, o custo da sua entrega, qual cliente que você tem que atrapalha, qual cliente que é bom na sua operação, qual canal que te traz mais clientes bons, quais processos hoje estão te travando, quem do seu time hoje é um gargalo, por exemplo, qual o teu ticket médio, qual a margem que você tem, quanto custa, o que dá lucro hoje na sua operação e o que dá prejuízo efetivamente. Então, eu vou dar um exemplo claro de agência aqui. Às vezes, você faz muito bem tráfego pago, por exemplo, só que a maioria dos seus clientes é de social media. Vou dar um exemplo. Ou seja, às vezes, operacionalmente, você está mais preocupado em entregar algo que você não é bom e deixando de lado algo que você é bom. Quando você faz esse diagnóstico e analisa essas etapas da sua empresa, você consegue entender quais são esses gargalos e consegue mirar e consegue se colocar na rota para o que efetivamente você quer realizar. Ou quem você precisa contratar para realizar melhor as outras etapas. Quais são as fases e quais são as etapas que você vai seguir. Como você pode fazer esse diagnóstico? Eu vou fazer um resumo, por exemplo, de como eu fiz. Eu voltei do evento com a cabeça de tipo assim, cara, faz tempo que eu não sigo o meu planejamento como eu queria. Às vezes, não é, por exemplo, que você não seguiu o planejamento, que as coisas deram errado. Às vezes as coisas podem ter dado certo demais e você está distante do teu planejamento, você não fez uma revisão para controlar as coisas. Às vezes você seguiu por um caminho muito melhor do que começou o planejamento ali. Só que você não revisitou aquilo e aí você vai ter meio que um platô de crescimento. Que aí você cresce, cresce, cresce e depois você vê uma nova fase de estagnação. Às vezes, numa escada de 10, você vai estar no 5º degrau ali estagnado, mas você cresceu 5, beleza, mas dava para ter ido 2, 3 à frente se você tivesse crescido de forma mais estruturada, se você tivesse investido nas coisas certas, se você tivesse feito uma análise, um diagnóstico melhor. E essa fase do ano é ótima para isso, mas também eu vou dar uma dica para vocês. Vocês têm que deixar aqui um pouco o emocional de lado e a idealização, e entender quais são as coisas que você efetivamente tem condições de executar. Tá? Então, vai em números, vai em coisas que você efetivamente pode e tem controle. Vou dar exemplo. Que a gente vai passar por isso aqui. Então, eu vou deixar o exemplo um pouco mais para frente aqui. Mas aqui já fica um momento. Então, revise os teus clientes, revise o teu time, revise quanto você cobra, revise o teu ticket médio. O que é revisar? É olhar. Às vezes vai ter um tipo de cliente que você cobra, um tipo de serviço que você consegue ter um ticket maior. Às vezes vai ter outro que você não consegue. Revise o teu cliente ideal, revise todos esses processos. Aqui você vai fazer o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Você vai observar e tirar conclusões sobre o que já foi feito, não sobre o que você vai fazer. Por quê? Porque a gente vai entender o que já foi feito e entender o que a gente vai fazer em seguida. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com quem está de câmera aberta. Kennedy, por exemplo, que eu uso bastante de exemplo e conheço poucos bastidores. Exemplo do Kennedy. Kennedy, o que você vai olhar, por exemplo? Cara, nessa evolução da criação da tua agência, quanto que foi a evolução de faturamento? Qual que é a média de ticket ali? Aí você vai individualizar cada cliente, vai olhar, cara, esse cliente aqui é um ótimo cliente. Eu entrego um bom serviço, trabalho menos e consigo ter um bom lucro aqui, operacional, de tempo, etc. Beleza, o que eu faço para esse cliente que dá certo, que no outro eu não consigo fazer? O quanto esse cara fatura? Onde que eu encontrei ele? Qual canal que me trouxe cliente? Aí olha um pouco, a gente vai olhar um pouco outros números aqui depois, que é, por exemplo, no teu caso, por exemplo, você fechou bastante coisa ou o seu grande movimento é fazer os diagnósticos gratuitos para fechar cliente. Quantos diagnósticos eu fiz nesses 3, 4 meses? Qual foi a conversão? O que eu posso ajustar para melhorar aqui isso? O que está dentro do meu controle, por exemplo? Quantidade de prospecção dia, quantidade de anúncio, quantidade de hipóteses que você pode testar. Uma coisa muito legal que eu ouvi é que nós, como agência aqui, quem trabalha com performance sabe, usa muito a palavra growth, por exemplo, como forma de demonstrar performance para o cliente ou demonstrar um pensamento de crescimento. Vários de vocês devem usar essa palavra no dia a dia de vocês como agência. Só que eu estava lendo o livro Hacking Growth, não sei quem já leu, que é do... É Sean Ellis o nome do cara, Chico? Veio para mim. É Sean Ellis, eu acho. Esse Sean Ellis é meio que o cara que nomeou essa estratégia.
E uma das principais coisas de growth que a gente não faz aqui e que você deveria fazer é experimentação. O que é experimentação? A gente tem medo de gastar dinheiro, de experimentar, de deixar uma verba para gastar em novos testes e novas coisas. E a base de growth é experimentação. O que é experimentação? São pequenos ajustes, são pequenas ideias, são pequenos investimentos de vários testes que você vai fazer para chegar em um determinado resultado. O exemplo claro aqui, vamos supor que a gente está fazendo ali os diagnósticos. O que eu posso experimentar no meu diagnóstico? Às vezes uma forma de captação, às vezes um volume de direct a mais que eu vou enviar, às vezes um jeito novo de apresentar a proposta, às vezes pivotar o que eu estou fazendo de diagnóstico e ir para um outro lado. Depende, são experimentações que você vai fazer. E a base de growth é isso. É estratégias que vão mirar o crescimento? Sim, só que com experimentação, com testes. E quanto mais você testar, o pessoal tem falado muito de uma verba de teste. Então, eu vi, por exemplo, o pessoal lá no G4 estava mostrando como eles distribuem em canais o valor de investimento em marketing. E eles colocam lá, por exemplo, 60% em canais validados, se eu não me engano é isso, 60% em canais já validados, 30% para testar novos canais, e 10% que eles chamam meio que uma verba de loucura. Eles chamam, acho que é de verba suicida, alguma coisa assim. Que é tipo assim, cara, 10% de verba, às vezes vai ser R$1.000, R$2.000, depende do teu tamanho de empresa ali, para você testar hipóteses. E às vezes pode ser hipóteses fora do comum. Às vezes é comprar um evento, às vezes é comprar um curso novo, às vezes é investir no influenciador, às vezes é investir numa identidade visual nova, às vezes investir numa mentoria. É testar, é queimar o dinheiro testando algumas hipóteses. E eu acho que isso é muito importante. Então, faça o diagnóstico para você criar novas hipóteses, conversar, às vezes trazer para mim novas hipóteses, para a gente conseguir validar e testar novas coisas. E a gente usa muito a palavra growth para falar de crescimento, mas a gente não executa growth de verdade, que é fazer inúmeros testes com os números desse teste validado para efetivamente conseguir achar meio que alavancas de crescimento que não são tão óbvias agora, mas que a partir dos testes se torna algo mais óbvio. Outra coisa, definição dos seus objetivos. Então, você faz o diagnóstico e define com clareza quais são os seus próximos objetivos. Uma das principais coisas que você não... Como que eu posso dizer? Não é que você não controla, mas assim, que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse planejamento estratégico, é definir os objetivos não baseado em sonho, mas baseado um pouco do teu histórico com uns 20, 30% de fé ali. Então, tipo assim, o que é isso? Por exemplo, a gente vai falar de agência e serviço fixo. Aumentar o MRR. O que é o MRR? O MRR é o seu serviço de recorrência, os clientes recorrentes que você tem. Vamos supor que nos últimos 6 meses você fechou mais 8 mil por mês de recorrência. Dá para você falar que nos próximos 6 meses você vai fazer 100 mil de recorrência? Você entende que tem quase 80% aí de fé? Tipo assim, então vamos diminuir um pouco a fé, não que não vá acontecer, não que não dê para você planejar algo assim. Só que, por isso que o planejamento tem que ser revisitado mensalmente ou bimestralmente, a cada 1 ou 2 meses. Por quê? Se acontecer algo fora do comum, vamos supor, cara, você testou algo com R$1.000 ali, você fez um baita criativo. E você colocou na tua cabeça, cara, se eu colocar 3 mil, 4 mil, talvez eu consiga escalar isso daqui. Pode ser que você bata 100 clientes. Eu quero acreditar que você faça isso. Mas no teu planejamento, você tem que ser mais sincero com você mesmo. Para quê? Para evitar a frustração e aí para conseguir fazer o mínimo que você almeja de crescimento. Então, vamos supor que você quer sair de 8 mil de faturamento para 30 mil daqui a um ano. Faça os números para isso. Então, o que você tem que fazer para isso? Quanto que tem que aumentar? Aqui tem que aumentar 22 mil, por exemplo. Então, você vai de 8 para 30. Perfeito. Até quando? Até o último dia de dezembro, por exemplo, do ano que vem? Perfeito. Quanto que eu tenho que reduzir de churn para isso? Por quê? Porque eu não posso calcular ali somente o que eu vou ganhar. Eu tenho que calcular o que eu já perdi ou o que eu acho que eu vou perder. Então, faça esse cálculo. Quanto que isso efetivamente vai trazer de lucro líquido? Então, assim, você vai mirar 30 mil, o quanto que você pode investir de equipe, quanto que você pode colocar de tráfego, quanto você pode colocar de freelancer. Beleza.
voltar ao exemplo do Kennedy. Vamos supor que o Kennedy faça 5 diagnósticos, não vou colocar mais para longe, 10 diagnósticos para fechar um cliente, vamos supor. Uma coisa bem realista ali. Beleza, quanto que para aumentar aqui eu preciso fazer de diagnóstico? Então, quanto isso é dividido por semana? E aí você efetivamente criar o seu objetivo, distribuir ele por mês e por semana e conseguir saber qual que é o teu esforço meio que diário para cumprir aquelas pequenas metas. Então, você vai quebrar esse sonho / idealização com dados específicos. E aí você vai saber que a partir de um dia que você não fez nenhum diagnóstico, você não prospectou ninguém, você não enviou nenhuma mensagem, que você não está seguindo o seu planejamento estratégico. Por isso que é importante a gente criar o planejamento, para que a gente não deixe tudo na sorte. Porque se a gente não tem esse objetivo, a gente deixa a operação consumir todo o nosso tempo, e às vezes 1 ou 2 horas por dia gasta olhando para o que é o planejamento, já te traria esse resultado. Às vezes o teu resultado, por exemplo, aqui, vamos supor, vou colocar algo bem realista, é fechar 2 clientes por mês. 2 clientes por mês em um ano são 24 novos clientes. Você cobra um ticket médio de R$2.000, por exemplo, dá quase 80 mil de MRR aí por mês. Não, dá 48 mil de MRR por mês. 44 mil. 22 clientes a 2 mil, 44 mil. Certo? Então, você pode idealizar ali quase 50 mil de MRR. Só que, se você deixar passar um mês sem fazer, 2 meses sem fazer, você não vai conseguir chegar nessa meta no final do ano. E aí o efeito composto vai ser negativo para você e você vai continuar na estagnação. Então, você tem que encontrar do macro para o micro, o que é o objetivo total e o que você vai quebrar de estratégia para chegar naquilo. Eu tenho pensado muito assim. Eu tenho pensado no que eu idealizo para o final do ano. Tenta jogar algo mais desafiador ali, tipo assim, 20%, 30% a mais, para que você consiga e coloque novas tarefas, novas hipóteses, novos testes aqui. Deixa eu ver que chegou um chat. Guilherme falou que, cara, faço isso toda semana com metas pessoais há muito tempo, dá muito certo. Estranho nunca ter feito como empresa. Exato. Tipo assim, isso você pode levar para o teu lado pessoal também, entendeu? Tipo assim, com dinheiro guardado que você quer ter, com investimentos que você quer fazer, com o carro que você quer comprar, com uma casa que você quer mudar, você tem que começar meio que a tentar, pode parecer meio papinho, mas tangibilizar o que é esse sonho em número mesmo. Tipo assim, cara, quantos clientes eu tenho que fechar para fazer tal coisa, por exemplo? Qual que é o processo que eu tenho que fazer para seguir isso? E é uma percepção que eu tinha, tá? Quem estava no começo aqui, quem acabou chegando depois, eu estava falando no evento que eu fui do G4, que a palavra que eu mais escutei foi essa, planejamento estratégico. A que eu mais escutei foi essa, que é como o planejamento estratégico tem que nortear os teus objetivos e o que você vai fazer, o que você vai contratar, o quanto você vai gastar. Para quê? Para que você controle. Planejamento é hipótese, é o que o pessoal fala. O Excel vai aceitar tudo. O Excel vai aceitar você colocar que você vai fechar 100 mil de cliente ano que vem, quebrado em 3 clientes por mês, etc. Mas beleza, vão acontecer várias curvas, várias mudanças de caminho durante o ano, é super normal. O objetivo é que você olhe para o que você queria fazer todos os meses e faça esse mapeamento do que você está fazendo para chegar naquele resultado. Para que você faça meio que esse juro composto ali no final do teu ano. Então, traça isso daqui. Eu acho que esse final de ano é muito bom para isso. Se você quer de 8 mil para 30, 10 mil para 50, 20 para 40, coloque esses objetivos. Como eu vi uma coisa muito legal também, que você pode usar muito ChatGPT para isso, que é, se você já está num patamar de 10, 15, 20 mil e não está conseguindo crescer, ou nem almeja crescer tanto, cresça pelo menos o que o seu mercado cresce. O que é o seu mercado cresce? Coloca lá, por exemplo, cara, normalmente as agências, quantos por cento elas crescem ao ano? 20%, 30%? E faça essa meta mínima, por exemplo. Tipo assim, se der tudo errado, esse é o mínimo que eu tenho que crescer. Esse é o mínimo que eu tenho que fazer. Então, e aí quebre isso, como exemplo que eu dei aqui, em reuniões, em diagnósticos, em dinheiro de tráfego, em dinheiro de cliente, em serviços a mais que você tem que vender, em indicações, independente do jeito que você executar isso. Posição de mercado. Revise um pouco e comece a revisar tanto o que você faz quanto a sua oferta.
Então, quem que é o teu cliente dos sonhos, efetivamente? Será que tem algum jeito de você chegar nele? Será que é... Qual que são os jeitos? Às vezes é através de um evento, às vezes é através do seu posicionamento, às vezes é através do LinkedIn, às vezes é de uma prospecção fria. Mas quem são esses caras? Qual dor que ele tem caro para resolver? Qual o posicionamento que você está assumindo? Será que ele chega nesse cliente dos sonhos efetivamente? Será que você está pronto para chegar nesse cara? O que vai te diferenciar como empresa? Não vou nem falar como marca, como o dia a dia mesmo, como processo das empresas, por exemplo, que são os caras que só prestam serviço de tráfego comum, o cara que só grava um vídeo, o cara que só aperta REC ali. Como que você se torna um cara mais estratégico para isso? Então, procura essas coisas para você conseguir não virar uma commodity, para que você tenha um diferencial para não virar uma commodity. Tente entender o que o mercado está fazendo de diferenciação, de novos produtos, de coisas para divulgar os seus processos, os seus projetos de uma forma diferente. Revise a tua oferta, por exemplo. Então, o que você entrega hoje que ninguém entrega? Como que você gera um resultado mais rápido para o seu cliente, mais perceptível e lucrativo para o cliente? Eu vou dar um exemplo bem de bastidor aqui para vocês, tá? Eu tenho um produto de consultoria que custa R$5.000 para empresas. É um processo, vocês já conhecem, quem está mais antigo aqui, quem tem um olhar melhor ali, veio mostrando esse projeto ali, que é um projeto de 3 meses, ele tem custado em torno de 5 mil, ele é mais uma espécie de consultoria com implementação. Então, a gente faz o projeto de marketing e vendas e ajuda o cliente a executar. A gente não faz tudo pelo cliente, faz com o cliente. E aí, a gente estava se fazendo essa pergunta aqui. Como que eu gero resultado mais rápido, perceptível e lucrativo para o meu cliente? E eu estava fazendo uma comparação aqui. Então, vou fazer uma comparação de uma coisa que eu estava conversando com o Luigi aqui 1 hora atrás, sobre o que estamos vendendo e para que caminho estamos indo. Então, eu vou falar para vocês, ó, 5 mil é essa consultoria. Vou chamar aqui, por exemplo, de consultoria estratégica, certo? Isso aqui é para empresas, tá? Não é mentoria, não é para agências, não, é para empresas, tá? E aí eu estava fazendo uma outra análise, que é o meu ticket médio, em média, vai girar em torno de uns R$2.000, e eu vou entregar, tipo assim, tráfego mais algumas coisinhas. Mas vamos colocar aqui só como tráfego. Inclusive, se eu reajustar o preço, vai para isso daqui, a minha média de tráfego é clientes de R$1.800. Legal. E aí o Luigi tem uma reunião de fechamento hoje com o cliente aqui, e o Luigi estava me falando assim, cara, o cara tá me pedindo isso daqui. Ele quer um gestor de tráfego pago. Mas eu analisei a empresa dele e ele precisava disso daqui. Por quê? Porque eu vou fazer tráfego, ele não tem um comercial alinhado, ele não sabe os números dele, aqueles números que a gente conversou na semana passada, então ele não sabe o CAC, ele não sabe qual que é o custo por lead do mercado dele, ele não sabe o que tem que produzir de conteúdo. Ele só está achando que existe um milagre no tráfego que vai fazer ele ter demanda suficiente para ter resultado. E aí o que acontece? Eu vou fazer o que normalmente acontece, vocês podem falar se não acontece isso com vocês quem faz tráfego. O cara vai vir, vai ficar com você em torno de 3 meses, vai falar que o teu serviço é ruim, que não funciona, que seu lead não é qualificado, vai acabar com o teu trabalho. Pode se aplicar a social media também aqui, vamos supor. Se você trabalha com social media, se você trabalha com design, por exemplo, então vamos supor, cara, você vai vender um pacote específico de uma coisa que o cara te pediu, só que eu tenho um outro produto aqui, que sendo bem sincero com vocês, eu trabalho muito menos, eu preciso de muito menos equipe, e eu consigo ajudar muito mais o meu cliente. E os valores são muito próximos, 6 mil aqui para 3 meses, 5 mil pagos diretamente ali durante um mês ali, no mês que eu vendi aquilo. Sendo que isso daqui gera muito mais resultado para o cara. Por quê? Porque aqui eu vou olhar para o 360 da estratégia dele, vou explicar sobre os canais, vou ver se ele faz algum evento na loja dele, vou ver se ele tem dentro do CRM dele alguma base para ativar, vou fazer um processo de e-mail marketing para ele se ele não faz, vou fazer o processo de anúncio para ele, que era o que ele queria contratar inicialmente, vou criar uma linha editorial para ele aqui, eu vou ensinar ele a criar, eu vou fazer muito mais coisas em menos tempo, porque eu não vou executar o operacional, eu vou ensinar ele a executar e ele vai passar mais horas fazendo e ele vai ter muito mais resultado. Então,
por exemplo, nós internamente estamos analisando o fato de isso daqui ser um ticket mais alto ou só para alguns clientes que a gente quer vender e começar a fornecer isso daqui com mais afinco, como um produto mesmo, com mais vontade. Então, isso é uma percepção através de um diagnóstico que a gente está fazendo internamente aqui, de que os preços são muito parecidos e que... Só que aí, eu vou falar um bastidor para vocês, que é, vocês como agência, tomara que vocês mudem esse pensamento estando aqui, vocês olham o mercado fazendo isso daqui e tentam sempre replicar o que outras pessoas estão fazendo. Então, vocês veem o Pedro Sobral falando, você vê o fulaninho falando, você vê o cara X falando, e vocês não pensam estrategicamente se vocês podem entregar algo em menos tempo e gerar mais resultado para o seu cliente. Você vai ganhar mais, seu cliente vai ganhar mais, e você não vai competir com o gestor de tráfego, com o social media e com o designer. Por quê? Porque você vai se posicionar de uma forma diferente. Um serviço que é meio fora do padrão do mercado. Eu vi na minha frente os caras do G4 vendendo isso daqui e não são eles executando por R$26 mil. E mais de 2.000 pessoas compraram e não é eles que vão entregar, são 2 empresas de consultoria que vão entregar com profissionais iguaizinhos a nós aqui. Entende? Então, tipo assim, saca? Isso é uma coisa que eu nunca mais vou deixar de ver, assim. Tipo assim, cara, a diferença é que eles têm um canhão de mídia na mão para vender isso daqui. Mas não é eles que vão executar, eles não vão entregar nenhuma aula, eles não vão entregar nada. Eles mostraram lá, 2 consultorias vão executar aquele projeto. Pessoas como a gente aqui, que estão competindo pelos mesmos clientes. E eu vi lá quem comprou. É o dono da farmácia, é o dono da construtora, é o dono... Tipo assim, são caras comuns, entendeu? Nada distante. Os caras venderam por R$26 mil, 6 sessões individuais de diagnóstico, alguns cursos gravados e 4 eventos que eles chamam de bootcamp lá, por R$26 mil. E esse único acompanhamento individualizado são 6 calls com essas consultorias, não é nem com ninguém de G4. Saca? E o cara vai ter resultado? Muito provavelmente sim, cara. Tipo assim, vai ter resultado. Mais do que contratar, gastar 26 mil por ano só num gestor de tráfego, que é o que quanto custa. 1.500 por mês, vai dar 15, 18 mil, vai dar quase os 20 mil ali, no gestor de tráfego iniciante. Só que o que eu quero que vocês vejam é que a saturação desses serviços de agência vão ser transformados em novas ofertas. Vai olhar lá o que o pessoal da V4 está fazendo. Vai ver se você consegue contratar direto com um serviço de agência. Não, eles estão vendendo um diagnóstico estratégico de 30 dias do seu negócio. Eu quero que vocês percebam isso. O resumo dessa história, desse bastidor que eu estou contando para vocês, de um pouco do que eu aprendi lá versus o que eu estou pensando, é que, às vezes, na burrice de querer manter o nosso modelo de negócio acomodado como está, é não olhar outras oportunidades mais simples que a gente tem. Uma frase meio coach que eu ouvi lá, mas faz muito sentido, que é: todo dia a gente meio que tem que acordar e ver qual é a hipótese que vai matar o nosso negócio. O que é isso? É você conseguir prever as coisas ruins que podem te acontecer. Então, se de amanhã acordar e ninguém quiser mais contratar um gestor de tráfego, o que você vai vender? Ninguém quer mais contratar designer, a IA vai substituir todos os designers. O que você vai vender? O que você vai ter para vender? Não vai acabar, você não vai ser substituído, mas muitas vezes você vai criar coisas novas, melhores do que a que você tinha no começo. E é esse caminho que eu estou olhando para o meu próximo ano, que é, não faz sentido eu ficar naquela maciação que é manter o cara 3 meses e fazer ele pagar o 4º mês, sem ele ter um bom resultado, sabendo que eu estou fechando o olho para várias outras coisas erradas que ele está fazendo. Para um comercial ruim, para um conteúdo porcaria, para uma página de vendas que não funciona, para várias coisas. Beleza, o cara veio procurando gestor de tráfego, ele quer fechar 1 ano de conta, mas não faz sentido, ele vai cancelar, ele vai pagar e pedir os 30 dias de aviso prévio lá. E dá para você entregar algo mais estratégico, mais bem feito, causar uma boa sensação, ser tão útil para o teu cliente que ele vai pagar só para ter você por perto, te entregando essas estratégias mensalmente. Às vezes fazendo 2 calls, gastando 2 horas por mês com o cara, mas 3 horinhas fazendo um planejamento. Saca? Então, olhem para essas coisas. Eu mandei no grupo lá umas 2 semanas atrás um livro que eu estou lendo ali e usando bem como é o nome, que é a Bíblia da Consultoria. Dê uma olhada nesses outros tipos de projeto. Que a V4 está vendendo as mesmas coisas que vocês vendem, que podem vender por 20 mil lá, sem fazer lançamento, sem nada, só captando lead.
E o G4 vendeu a 26 mil. Coisas que vocês têm capacidade, ou que vocês vão ter que estudar, que vocês vão ter que colocar como meta fazer, mas dá para fazer. Eles não entregam, juro para vocês, eles não entregam nada diferente do que a gente já sabe, do que a gente já tem de conhecimento. Se você vê as palestras desses caras marqueteiros, você fala assim, cara, eles não sabem nada diferente de mim. A diferença é que eles têm mais anos de mercado e mais coragem para falar. Porque, juro para vocês, eu ouvi 3 palestras de marketing. O começo da palestra é, o que é marketing? Como trabalhar em cada canal? Não tem nada de diferente. A diferença é que eles efetivamente estão fazendo. Eu vi 2 palestras de caras que vocês conhecem, que eu até vi mencionando no grupo. O Fernando Miranda, lá da Stage, sei quem conhece. A aula dele, vocês já tiveram essa aula quase 6 meses atrás, que foi a aula do livro Como Criar a Oferta de 100 milhões de dólares lá. A aula dele foi isso. Ele replicou aquela aula que eu fiz há 6 meses atrás, que ele pegou do cara, do Alex Hormozzi lá, e fez meio que exatamente como eu fiz. A aula do Alfredo Soares é aquilo, como que aqui no G4 a gente faz com as nossas redes sociais. A gente cria X conteúdos, o que é marketing, como... Cara, nada de diferente. Nada de diferente. Não tem a pílula mágica lá que vai fazer aquilo dar certo de... Não, é que os caras estão colocando volume, os caras têm essa verba de teste, os caras estão se expondo, os caras, toda oportunidade que tem, fazem um conteúdo, os caras estão postando 5, 6 vezes por dia. Saca? Então, tipo assim, o cara tá fazendo em volume. E quando o cara testa a hipótese e acerta, ele vai lá e escala aquilo. E vai testar outras hipóteses. Então, você vai ver esses caras fazendo. Ano que vem, eles falaram de teste, por exemplo. Muitos de vocês, eu acho que quase todos devem assistir, por exemplo, os vlogs do Thales, por exemplo. Eles testaram a hipótese que vlog poderia ser um ótimo conteúdo e eles testaram com um dos sócios. No ano que vem, os 3 vão fazer, por exemplo. Os 3 já vão ter o ano que vem, eles falaram isso no evento, um videomaker seguindo o dia inteiro lá. Então, testa no micro, traz para todo mundo. Saca? Então, tipo assim, isso é um teste lá. Obviamente, estou falando de um cara distante. É distante, beleza. Mas, tipo assim, o que você poderia estar fazendo? Quais hipóteses você poderia estar testando hoje que faria uma diferença para você daqui a um tempo? O que você poderia testar de novidade na sua empresa? Seja no micro, para fazer mais diagnósticos. Seja no macro, para mudar a concepção da tua oferta. E eu vi, tipo assim, isso é uma bizarrice, tá? Porque, tipo assim, falando desse cenário aqui, é muito mais difícil, pela visualização que o cara tem, é muito mais difícil fazer o cara pagar 2 mil por mês numa agência do que 5 mil em 12 vezes no crédito. Sem brincadeira. E o dinheiro que eu recebo é quase o mesmo. Diferente de R$1.000 aqui. Só que aqui eu tenho muito mais trabalho, muito mais equipe. É ridiculamente mais fácil fazer o cara me pagar isso daqui do que pagar isso daqui. Por quê? Porque aqui eu entrego muito mais coisa com muito... Cara, não é tão diferente, não. É Guilherme, né? Me confirma. Não é muito diferente. Eu vou te dar um exemplo claro do que vai acontecer hoje aqui na minha agência. Tem um cliente que a gente filtrou aqui, ele é dono de uma loja física, ele abriu a loja faz 6 meses, e ele falou pra gente assim, eu tenho R$2.500 por mês para investir em marketing e eu quero fazer tráfego. No total. Então, assim, se eu baixar muito o meu serviço, eu vou cobrar 1.500 e ter 1.000 para investir. Certo? O que eu vou tentar vender para ele? Eu vou tentar vender essa ideia aqui para o mesmo cara, porque eu sei que isso vai gerar mais resultado. Então não é tão diferente assim. Eu não tenho a sensação que é diferente. Pode falar. Então, essa ideia de consultoria estratégica seria, tipo, pegar esse serviço que a gente já fornece e ao invés de vender, tipo, você vai ter direito a tantas artes, a social media, tantas reuniões e tal, e vender como um conjunto onde você atenda toda a deficiência do cliente, ao invés de, tipo, ele pegou um pacote que só tem arte, ele pegou um pacote que tem tráfego pago e arte, ele pegou um pacote que tem vídeos, reels, captação e tal, e vender como uma consultoria estratégica, onde, tipo, ele pague um valor X e ele tem acesso àquele serviço e não aquelas quantidades, e aí a gente entende o que ele necessita para atender, tipo, ele não precisa de
de 50 criativos no mês, ele vai precisar de 2, mas vai reforçar no tráfego, no Reels. Seria dessa maneira. Então, a consultoria estratégica... Vou explicar o que está na minha mente sobre isso, porque talvez esse seja, para empresas, o produto que eu mais vou divulgar e focar no ano que vem. Quando você vai vender para o cliente, vou dar exemplo aqui, o exemplo que todo mundo que atende sem ser nichado vai passar. Vou dar um exemplo de uma clínica de estética aqui, vamos supor. Aí vamos supor, Guilherme, que você vai vender, vou colocar o teu caso aqui, que era designer e está fazendo outras coisas agora. Vamos supor que você vai cobrar dele R$ 1.500 por mês para fazer 20 conteúdos. Certo? Você cobraria esses 1.500. Só que você vai fazer e vai entregar esses 20 conteúdos, só que não vai ter ninguém olhando para o tráfego, ninguém olhando para o comercial, e muito provavelmente o seu trabalho nem é, e não tem nada a ver sobre o seu trabalho. É porque é o jeito que as coisas acontecem. Não vai trazer resultado, muito provavelmente. Ou o resultado vai ser meio que um fator de sorte. Algum cliente que se esbarrou e viu o negócio, ligou para ele, etc. Mas a gente nunca vai conseguir mapear efetivamente esse resultado. Certo? Perfeito. Agora, o que eu estou criando aqui, só que aí vamos falar de trabalho. Você vai precisar, ou você ou um designer, fazer 20 posts. Se você for pensar, que é o que a maioria de vocês fazem aqui, que tem cliente próximo, você vai lá gravar pelo menos 10 Reels, 8 Reels com o cara para executar esse cronograma. Você vai perder o tempo de executar a edição, design, planejamento. Cara, se eu botar aqui em horas, vamos supor que você vai gastar meio período gravando o cara. 6 horinhas ali, 5 horinhas de trabalho. Você vai fazer 10 roteiros, você vai levar pelo menos, vou cunhar 1 hora e pouco para organizar tudo ali. 7 horas de trabalho. Fazer o design. Quanto você demora para fazer um carrossel? Fala uma média. Dependendo de um carrossel assim, 5 lâminas aí, bem trabalho mesmo, 1 hora. 1 hora. Você vai fazer... vou colocar menos até, eu colocar 40 minutos, vai demorar, sei lá, 4 horas para fazer 10, por exemplo. Vamos supor. Vai fazer um... Até estou sendo muito... Aumenta a minha TV. Só estou escutando vocês mais. Saca, ali eu já... Outro lado. Eu já coloquei, tipo assim, umas 15, 20 horas de trabalho aí para um cliente que vai te pagar R$ 1.500. Por que você não gasta isso? Porque geralmente a gente terceiriza e aí vai ser 5 horinhas de cada um ali que vai somar na entrega do cliente. Por isso que a gente nem visualiza essa quantidade de horas normalmente quando a gente vai executar para o cliente, porque a gente usa múltiplas pessoas para executar cada etapa. Fechou? Legal. Se você gastasse 10 horas só nisso daqui, você traria muito mais resultado para o seu cliente. Você gastar metade do tempo. Por quê? Porque você vai, ao invés de olhar para o design, para a execução de uma parte de social media específica, você estaria olhando para o macro e criaria uma estratégia mais completa para o cara talvez executar sozinho. O que eu quero disso daqui? Eu não quero que o cara não feche uma mensalidade comigo. Eu quero que ele entenda quais são todas as etapas para ele ter uma mensalidade comigo que efetivamente entregue resultado para ele, pelo mesmo preço que ele pagaria um serviço de design comigo, por exemplo. Então, semana passada, eu não sei se estava na aula da semana passada, eu falei um pouquinho dos números que precisavam ser feitos para efetivamente entregar um resultado para um cliente. Esses números independem de quem vai operar o tráfego, independem de quem vai fazer o social media, independem de todas as coisas. Porque são números, é o cara saber o custo de aquisição dele, o cara saber o custo por lead dele, etc. Então, nesse projeto, na criação desse projeto, eu estou modernizando o meu, eu posso abrir agora em dezembro ou no início de janeiro, uma aula só para explicar como eu entrego e qual é a entrega final ali. Eu posso documentar para vocês, ou posso fazer um vlog meio interno na Club, só mostrando o processo de entrega que a gente está fazendo para esses clientes. Por quê? Porque a gente entrega algo muito mais estratégico. E aí passa 3 meses, o cara vem querer contratar um serviço nosso, fixo, com meio caminho andado, com um comercial alinhado, sabendo o que tem que fazer de anúncio, sabendo quais que são os números, pelo menos uma ideia, como é que é o nome? Uma idealização de quais números, um planejamento de números que a gente tem que chegar como meta. E a gente trabalhou menos, entregou uma coisa que vai ser um processo para várias empresas, e aí o cara vai ter uma execução muito melhor.
E aí você, e inclusive, para o futuro, para quem está pensando em crescimento, o que é o crescimento de uma agência? É você fechar clientes novos todos os meses e manter os que você já tem. Só que se você só mantém os que você já tem, se você entrega o resultado. Se através disso você conseguir fazer um planejamento melhor de entrega de resultado, com as expectativas setadas corretamente, a sua agência vai crescer. Saca? Então, assim, duas coisas importantes que eu falo aqui. Eu posso dar nomes e eu não tenho medo de dar nomes. Você vai pegar, o que eu estou falando é uma mistura do que esses caras do mercado estão fazendo. Então, se você for no conteúdo do Rod Vicente lá, por exemplo, ele vai te vender a ideia de que morreu a agência, você só tem que vender projeto. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o projeto pode ser um filtro para os bons clientes que você vai ter no futuro. E que te economiza tempo de crescimento. Por quê? Eu vejo muita agência contratando gente nova para cliente que vai ficar 3 meses, por exemplo. E aí você perde o cliente, se ferra, tem que mandar todo mundo embora e sempre tá com a sensação de que está recomeçando as coisas. Entende? Então, e aí é o que eu tô falando. O G4 lá tá entregando isso por R$26 mil, e eles falam, no processo você vai ter que contratar um gestor de tráfego, você vai ter que ter um social media, você vai ter que ter... Porque aí sim são um público diferente. Porque tá vendendo um cara de um faturamento de 5 milhões ano, por exemplo. E o cara tem verba para executar isso. Mas no micro, cobrando menos e fazendo um trabalho inteligente, você vai conseguir executar isso. E como eu disse, você não precisa transformar tudo que você tem nisso. Mas você pode utilizar como um serviço que é aquilo. A maioria das agências não tá se preocupando se está gerando resultado para o cliente ou não, efetivamente. Só vai empurrando ali, e isso é um mal do nosso mercado, isso é o que está queimando o nosso mercado. É por isso que você vai num evento desse e ninguém quer falar sobre agência. Ninguém quer escutar o dono da agência. Por quê? Porque o mercado está queimando tudo como gestorzinho de tráfego, como social media fazedor de post, como cara que está olhando só para o Instagram como se o Instagram fosse tudo. E não olha para o que o cara tem. Às vezes você entra na empresa do cara, o cara tem muita coisa interna que ele podia fazer só para melhorar o trabalho dele. E aí, isso diferencia a gente, experiência, com o que o G4 faz lá, que é, o G4 fala dos canais de vendas digitais. Mas ele fala, por exemplo, para o dono, vou dar um exemplo do teu, Guilherme. Ele fala e ajuda o dono de clínica, por exemplo, que o cara tem que fazer pelo menos 6 eventos no ano na clínica dele, por exemplo, para movimentar o que ele já tem de cliente. Então, eles criam outras estratégias que é marketing, efetivamente, mas que está fora da caixinha do gestor de tráfego, do social media, que é o cara que efetivamente é o estrategista. Ele vai olhar o teu negócio e falar assim, meu, se você tivesse gastando, ao invés de 2 mil de tráfego por mês, 2 mil para fazer um evento na tua clínica aqui, eu já fiz isso, por exemplo, a gente fazia numa clínica Botox Day, não sei o quê, saca? Tipo assim, coisa básica que gerava movimento na clínica, os clientes que já existiam, com os caras que estavam em cima do muro para fechar, por exemplo. Eu não acho que seja um público diferente, eu acho que é o básico bem feito, olhando para os lugares corretos. E sendo inteligente na criação dessa estratégia, sendo efetivamente criativo, usando a criatividade não para fazer um design bonito, um videozinho animado, efetivamente para gerar resultado para o cliente. Pode estar muito distante do que você faz hoje? Pode, mas às vezes micro coisa que você vai fazer vai te levar para esse caminho daqui 6 meses, 1 ano. E o spoiler da coisa, o G4, a V4, por exemplo, já está olhando isso faz 6 meses, 1 ano. Olhe todos os anúncios dele, olhe a página de vendas dele. Não é uma página de vendas mais que explica a gestão de tráfego, aquisição de clientes. Não é mais isso. Eles já estão prevendo isso muito antes. E aí, a gente segue na mesma caixinha competindo, às vezes, pelo mesmo cliente, e ele consegue, às vezes, atender o teu cliente num produto diferente. E não está competindo com ninguém. Então, tem essas percepções também sobre o que você faz. Às vezes existe um jeito, o resumo da história para no centro do que eu estou trazendo de aula aqui hoje é, às vezes tem algo que você já faça, só que você não cobra por isso, ou algo que você pode melhorar no teu processo que faça você ganhar mais dinheiro, ter mais tempo para executar suas coisas e te posicione diferente. Minha percepção aqui, o mesmo público olha muito diferente para essa execução que eu estou falando e dá muito mais valor do que um cara que te contrata só para fazer o tráfego. E às vezes ambos estão te pagando a mesma coisa e um você está trabalhando mais e o outro está trabalhando mais inteligente. E não são clientes diferentes, vou dar um exemplo aqui.
Eu fechei 2 clientes que vieram a partir do diagnóstico, pagaram o diagnóstico e estão aqui com a gente fechado esse mês aqui. Eu dei o exemplo da semana passada para quem não estava. Um é um espaço de eventos, nada diferente, normal, espaço de eventos faz casamento, festa, etc., só que é dentro de uma fazenda. Então tem alguns diferenciais legais. Fica em Atibaia, aqui em São Paulo. E o outro é um e-commerce que vende, através do WhatsApp também, que vende... É defumadores o nome? Defumadores. É aquela churrasqueira estilo dos Estados Unidos lá. 2 empresas comuns, orçamento comum, nada grande, faturamento de 50, 60, 70 mil. Ambas contrataram esse projeto e a sensação é nítida quando você vai para uma reunião com esse cara, quando efetivamente as coisas vão acontecendo, que é o cara dá muito mais valor quando você posiciona ele como executor e você ensina ele a executar, do que como. Aí, eu preparei o cara, falei sobre o CAC, desenhei para ele a estratégia. Aí ele olhou e falou assim, pô, não vou conseguir executar sozinho, você me ajuda a executar? Perfeito, custa tanto. Pronto. O cara veio preparado como um cliente que vai ficar por vários anos aqui. Por quê? Porque ele sabe qual que é o processo para o resultado ser gerado. E aí eu vejo vários de vocês prometendo resultado em 1 mês, 2 meses. Vejo vários mesmo, prometendo resultado para tentar segurar o cara num projeto meio fuleiro. A Thay Dantas está fazendo exatamente essa estratégia também. E é um padrão. Por quê? O estilo G4 de vender as coisas é assim também. Você vai ver várias derivações disso, que é os caras às vezes, vendem o que a gente vende, só que de forma educacional e não de execução, entendeu? Eles vendem o planejamento, alguém vai executar por eles. Então, isso é bem bizarro ver que eles não entregam nada diferente, eles só são famosos e tem um canhão de mídia na mão deles. Experiência, né? Tipo assim, eles sabem, eu não estou diminuindo ou comparando, e sim mostrando que, tipo assim, você pode criar esse canal de mídia também. Você pode ser esse canal de mídia. Você vai demorar mais anos, tem que ter alguns diferenciais? Sim, mas ao mesmo tempo dá para criar, dá para fazer. Eu estou fazendo isso, e eu vou mudar o meu posicionamento e colocar mais volume agora e mais energia, porque eu já vivo disso, eu já tenho pessoas procurando isso, entendeu? Então, assim, o que eu vou ajustar é o ponteiro e continuar crescendo. Então, a gente falou, revisão da oferta, que você entrega que ninguém entrega, como que você gera resultado rápido, perceptível e lucrativo para esse cliente, qual que é o seu mecanismo único, ou seja, qual que é o seu jeito de entregar resultado, como que você vai empacotar isso em níveis para conseguir cobrar mais por isso. Canais de aquisição, escolha 2 ou 3 canais de domínio, eu acho que 2 é um número muito bom. Canais, quando eu falo aqui, é rede social, então YouTube, é o que eu faço, conteúdo profundo, que gera autoridade, com bastidor. Instagram com os stories, bastidores de prova social. Eu tenho feito agora o LinkedIn, que é mais B2B, mais opinião, mais storytelling. E aí, aqui eu trato como canais diferentes, tá? Eu acho que cada um, o teu conteúdo orgânico tem que dar um resultado, o teu conteúdo pago tem que dar outro resultado. Você pode tratar o Google Ads, o Meta, como formas de canais que você precisa dominar também e testar hipóteses lá. Então, planejamento é você criar um calendário, ter a verba para executar aquilo, as metas, e testar sem parar. E aí você criar a tua máquina comercial, que é você pode ser a sua máquina comercial meio solo ali, tá? Mas é o exemplo que eu estava trazendo para o Kennedy ali, que é, vamos supor, se é SDR fazendo a triagem e o closer fazendo o pitch. Seja você os dois, por exemplo, hoje. Mas quantas pessoas você tem que prospectar, quantos contatos você tem que enviar, quantas pessoas você tem que validar para fechar o que você quer fechar na sua meta anual. Quantas reuniões, por exemplo, são 5 a 12, mais, você tem que fazer por semana para bater aquela meta. Qual é a meta semanal de diagnóstico, por exemplo? E aí você tem um funil claro, um funil de descoberta, um funil de diagnóstico, propósito, fechamento. Dá para automatizar bastante a parte de SDR, exatamente. A gente está chegando num ponto que é a parte mais simples de a IA executar para você hoje é a parte de SDR, por exemplo. E aí você vai fazendo da forma que você acreditar que faz sentido. Teste coisas aqui. Vai ter semana que você vai fazer algo diferente, que vai trazer mais diagnóstico. Para quem às vezes é novo aqui, etc., tem muita gente que veio gravar também, diagnóstico é uma forma que a gente faz aqui, dentro da Digitalize, que eu ensino, da Digitalize, da Next, que a gente ensina os alunos, que é a ideia de você trazer algo grátis, uma mini consultoria, uma reunião mais estratégica, uma reunião que você vai agregar algo para trazer o cliente para perto e abrir a oportunidade de você fazer uma proposta para ele.
e você chama esse cara através do conteúdo. Eu faço isso o dia inteiro. Vocês já viram um funil que todas as minhas redes sociais miram para qualificar a pessoa. No meio do funil ali, a gente enche ele e vai trazendo as pessoas que têm esse potencial, às vezes de um serviço, às vezes de uma consultoria, às vezes de um curso, às vezes de algo que a gente tenha para vender aqui. E a gente faz todo esse filtro da pessoa em reunião através desse diagnóstico. E aí outra coisa que a gente tem que pensar, que eu falei bastante disso aqui, que é a operação. Então, como nasce um cliente, como ele é entregue, como você entrega o seu serviço, qual que é a sua cadência de reuniões, como você apresenta o resultado para eles, como você prova para ele que o investimento está sendo válido, quais templates, checklists que você precisa para executar isso. Então, revise o seu operacional também. Aqui é meio que a revisão de produtos, se você for falar no sentido de empresa, saca? Então, o que você efetivamente entrega no seu produto? O que de equipe você precisa? Quais papéis e responsabilidades você tem que executar? Então, quem faz o tráfego, quem cuida do comercial, quem cuida do cliente, quem produz o criativo, quem vai acompanhar as métricas, quem que é o dono dessa operação aqui, por exemplo. Às vezes você está fazendo tudo, mas divida as coisas em caixinhas, em planejamentos específicos para executar isso. E aí tudo vai simplificando para que você consiga validar. Utilize bastante a aula passada para isso, mas coloque metas. Entenda qual que é o MRR sonhado e o atual, ou seja, qual é o valor de recorrência que você tem, qual que é o ticket médio, qual que é o seu CAC, qual que é o seu custo por lead, qual que é o custo por cada reunião, quantas reuniões qualificadas na semana você está fazendo, a taxa de fechamento, o LTV médio dos seus clientes, quantos clientes você perde, o ROI por cada cliente para você ou na operação, horas por cada projeto. São coisas que vão aumentar o lucro de vocês, vão direcionar melhor essa execução. E aí tem essa rotina estratégica de, semanalmente, olhar essas métricas, olhar quais estão sendo os gargalos, olhar as pequenas vitórias, às vezes, de uma marcação a mais de reunião, de quais prioridades se colocou naquela semana. Mensal, faça esse fechamento financeiro, veja se o financeiro está acompanhando a meta anual, vê se tem que tomar novas decisões, e aí você vai fazer um ajuste de rumo ali. Você ou vai diminuir sua meta, ou você vai aumentar a sua meta, ou você vai correr mais para conquistar aquilo que você tinha planejado. E trimestral, revisão total, revisão total. Você, trimestralmente, separa um dia para refazer esse projeto inteiro, ou readaptar esse projeto inteiro. Então, faça essa revisão, redefine as metas, redefine o que você vai expandir. Então, faz a redefinição completa, principalmente, vou dar um exemplo do meu ano aqui. A Digitalize Club, por exemplo, foi criada há 4 meses. Não estava previsto em nenhum planejamento. Logo, ela tem outro aspecto, às vezes você vai ter outra ideia e isso vai trazer outro resultado. Por isso que a cada 3 meses você vai começar a reconsiderar essas coisas. Vai colocar outras metas, isso vai contribuir para um resultado no final do ano lá. Fechou? Então, assim, queria trazer esse conteúdo para vocês, já vou liberar esse mapa para vocês lá, para vocês já começarem a olhar. Essa época do ano, principalmente quem vai tirar uns 10 dias de férias ali entre Natal e Ano Novo, use o seu tempo para pesquisar isso, mapear isso. E o Guilherme Rio, que acho que ele não vai parar um dia, né? Não existe férias, não. Tá vendo? Eu fechei com um cliente. Exato, adiantar uns posts, adiantar as coisas e tirar um tempinho, pô. A gente tá. Eu ia fazer isso, só que aí a gente tá com um projeto na reunião com o cliente que a gente está criando imagens para treinar a inteligência artificial para, tipo assim, tá tendo muito problema de direitos autorais com a inteligência artificial. E aí algumas empresas estão criando bancos de imagens que são para gerar imagens para poder a inteligência artificial treinar para poder ela gerar, entende? E aí a gente está com uma correria grande aí, provavelmente vai até o ano que vem isso daí. Aí é isso, final de ano, pegar dinheiro e correr, né, mano? Aproveitar. Mas use um tempinho para validar isso. Assim, sendo bem sincero, todas as pessoas que eu conversei, falei, cara, isso traz um norte muito grande. Você planejar, mas planejar minucioso, sabe? Tipo assim, não é mirar e falar assim, pô, meu sonho é ter 100 mil de faturamento recorrente aqui até o final de 2026. Ah, beleza, mas isso daí vai cair no teu colo? Tipo assim, o que você vai fazer para ser executado? O que é férias? É um bicho? Cara, é engraçado que eu fazia isso, eu faço isso há muitos anos, tipo, o que eu vou fazer no ano? Tipo, preciso comprar isso, aquilo, isso.
E aí, quando, tipo, a verba caía, eu trabalhava, o dinheiro estava ali, eu sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ser feito isso daqui. Como equipamento para agência, coisas Uhum. pessoais. E engraçado que eu nunca tinha feito isso para agência mesmo, né? Eu sempre, tipo, esse mês eu quero fechar 2 clientes. Aí eu corri atrás. Tipo, esse mês eu quero 3 clientes. Aí eu corri atrás. Eu nunca botei no papel lá, tipo, o que eu tinha que fazer. Engraçado. Não, isso é bem importante. E eu acho que, assim, o que eu vejo nas empresas maiores, que faz bastante sentido também. Às vezes é esse planejamento que mantém a tua equipe unida no objetivo e consegue te entregar alguns atalhos e algumas coisas, sabe? Então, tipo assim, pô, se às vezes você não sabe para onde você está indo, imagina quem está trabalhando com você, entendeu? Tipo assim, Verdade. imagina o cara que está do teu lado ali executando com você. Então, às vezes o cara tem a percepção de coisas que ele pode te ajudar a empresa a bater aquela meta, a fazer essas revisões. Então, eu estou tratando meio como meu projeto de final de ano, que eu meio que vou apresentar isso para minha equipe em janeiro ali. Geralmente na primeira semana, eu vou apresentar para os caras e falar assim, ó, esse ano é isso daqui. A meta de faturamento é tanto, a gente vai revisar isso a cada 3 meses, ou para mais ou para menos, tomara que seja para mais. A gente, tipo assim, por exemplo, e aí eu vou contar um bastidor meu, por exemplo, e eu não estou colocando no meu planejamento estratégico nenhuma variável. Pode ser que, tipo assim, por exemplo, mas eu estou colocando a variável, por exemplo, produzir mais conteúdo, volume de conteúdo. Pode ser que eu exploda ali num conteúdo, por exemplo, e aumente muito minha meta. Pode acontecer, mas eu não estou contando com isso. Por isso que a cada 3 meses, mensal, eu vou parar um tempo, uma tarde, para olhar e ver o caminho que eu estou seguindo, mas a cada 3 meses a gente vai reavaliar. Porque às vezes podem acontecer coisas que você não controla. Às vezes você pode pegar, vamos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Às vezes sua meta é fechar 2 clientes por mês, 24 clientes. Quando eu falo 24 clientes parece muita coisa, mas quando eu falo 2 por mês parece totalmente possível. Então eu falo nos 2 por mês. Às vezes você vai conseguir um cliente que ele vai te indicar para 5, 6 caras, por exemplo. E aí você já trabalhou quase um quarto da meta do ano. Então, faça esse planejamento. Não é. Vale a pena fazer o planejamento trimestral ao invés de anual? Não. Você faz o anual, quebra em rotinas mensais e semanais, só que a cada 3 meses você faz a revisão do ano. Tipo assim, vamos supor, sua meta era 2 clientes por mês. Em janeiro você fechou 4, fevereiro 5 e março 5. Pô, já tá fora da meta, entendeu? Tipo, você ultrapassou a meta. Será que dá para colocar como uma regra fechar 4 clientes por mês, por exemplo? Será que desse investimento eu posso investir em outra coisa? E aí você adapta isso para o final do restante do ano ali. Entendeu? Então a revisão é para te realocar ali no local correto. E fazer com que. Por quê? Porque não é só para validar que você está fazendo o resultado. É para fazer novos investimentos, novos testes. Às vezes é para manter algo que você já criou. Às vezes é para pegar outras novas oportunidades, é fazer mais caixa, é investir em outro equipamento, saca? Tem várias e várias variáveis nesse caminho que você vai reavaliar. Acontece várias coisas dentro desse processo, principalmente quem tem um ano de agência, 1 ano e meio. Você vai ver várias variáveis acontecendo. Às vezes você vai esbarrar para um cliente grande e a tua operação vai mudar. Às vezes você vai ir no evento e vai conseguir novos clientes. Às vezes você vai fazer um conteúdo que vai dar bom. Quando você testar várias hipóteses e tiver em movimento, você vai começar a ter um saltinho de algumas pequenas coisas ali. Foi o que aconteceu comigo. Vou falar uma variável que eu não tinha como prever. Eu comecei o meu YouTube praticamente em janeiro desse ano. Como que eu ia prever que eu ia ter vocês aqui, por exemplo? Mais de 120 vendas de Thalys Club em 4 meses, que não era nem um pouco previsto. Saca? Tipo assim, não tinha como prever isso. Logo, aconteceu. O que eu faço? Trimestralmente eu vou reavaliar, aí eu vou esperar o ano que vem para criar uma meta de Thalys Club? Nada, pô. Validei, fiz alguns meses de operação. O que eu preciso fazer para isso daqui crescer? Da onde eu vou tirar energia? O que eu vou mudar no meu planejamento estratégico? Às vezes ter 30 clientes não vai ser mais meu plano. Às vezes eu vou reduzir para 15 e focar em outra coisa, entendeu? Às vezes eu estou mirando 20 clientes de 2.000, só que eu vou fechar 3 de 4.000, por exemplo. E aí isso vai mudar a meta. Então, assim, por isso, trimestralmente, isso daí tem que nortear tudo, assim, sabe? Tipo, tudo que você vai fazer, as pessoas que você vai contratar, e cada vez que você cresce, isso fica melhor, porque aí você vai ter pessoas, você vai ter um orçamento, você vai ter
várias coisas que você precisa validar para saber onde que você vai colocar o teu dinheiro, quanto que você quer lucrar, o quanto que você quer fazer, se está saudável ou não está saudável a tua operação. Então, isso daí, provavelmente vocês estão nos primeiros anos de agência, às vezes, é bom aprender isso. É bom falar disso para os clientes de vocês. Você vê empresa de 5, 10 milhões de faturamento não fazendo isso lá no evento que eu fui, por exemplo. E os caras estão... A ideia dos caras é vender isso para eles. Então, assim, os caras pagaram 26 mil para fazer isso daqui, por exemplo. Que com clareza vocês conseguem fazer sozinho ou melhor e nortear o próximo ano de vocês. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Tá tranquilo. Todos tranquilos? Show. Bom, então eu acredito que seja isso. Eu vou mandar o mapa mental para vocês e até o final da tarde também para quem às vezes chegou atrasado, às vezes quer revisar, quer montar o planejamento, eu já vou disponibilizar a aula para vocês até o final da tarde de hoje. Já vai estar lá no Trello e a gente avisa lá. E aí eu vou soltar uma mensagem. Eu acho que a Bianca está aqui, o Kennedy está aqui. Eu comprei já com o pessoal aqui os livros, e aí eu vou fazer, quem é de São Paulo e fez o planejamento de conteúdo e quiser retirar aqui presencialmente comigo, pode vir, tá? Quem for de São Paulo quiser vir, trocar uma ideia aqui, à tarde aqui. Bom dia. Ô, Henrique, eu sou de Campinas, tem como mandar pelo correio? Tem, aí eu vou pedir o endereço de vocês também, quem não for, tá? Tá. E tem gente de fora também que ganhou. Show? Eu vou buscar aí, cara. Vai, não. Mas eu já vou marcar entre semana que vem e na outra. Eu vou viajar essa semana aqui. Eu já tô com a agenda por causa do feriado e do evento muito lotada a semana que vem. Muito provavelmente, não na semana que vem, na outra, na 1ª de dezembro, a gente já vai fazer o encontro aqui. Show de bola. Fechou? Ô, Henrique, posso tirar uma dúvida rapidinho? Não sei se você falou, mas eu cheguei depois. Sabe aquele planejamento que você oferece por 5 mil? Uhum. Quanto tempo você demora para poder fazer ele para a empresa? Você diz executar? Tipo assim... Não, passar para o cliente, porque eu entendo que deve ter, tipo, uma base, esse planejamento deve ter uma base para todas as empresas. Isso. Aí você adapta para cada nicho. Eu já sei, e isso é uma coisa que, como produto, a gente vai modernizando. Então, cada experiência vai trazendo novas coisas que a gente tem que olhar. Mas eu tenho meio que um mapa mental desse, com tudo que eu vou olhar. Eu acho que... Quanto tempo? 4 horas? 5 horas? 14. Não, ela quer saber, não o tempo de entrega. O tempo que a gente demora aqui para executar, trabalhar. 5 a 8 horas, dependendo de complexidade do mercado. Dependendo do quanto a gente não conhecer, o quanto for diferente o nicho, o Luiz está falando de umas 5 a 8 horas, mais ou menos. Então, tipo, em um Hora dia... trabalhada. Exato. Não, a gente coloca como... Do fechamento até a entrega de um projeto inicial, de um planejamento inicial, 14 dias. Porque o cliente vai passar por formulário, reunião de onboarding, toda a investigação que a gente vai fazer. Se for algo mais simples, é o tempo de criar uma estratégia ali, 1, 2 horas e montar a apresentação. Se for algo mais complexo, o cliente mais, por exemplo, falei desse cliente de defumadores lá. Nunca tinha trabalhado com esse nicho na minha vida. Então, foi mais complexo montar ali, leva mais horas. Mas eu acho que cada vez que a gente monta fica mais simples montar o próximo. Esse diagnóstico é parecido com o que oferece o gratuito? Não, nada a ver. Não, é nada a ver. Para apresentar ele é quase 2 horas de reunião. O último que a gente mostrou aqui para um cliente tinha quase 100 slides. É bem mais complexo. É bem longo. Eu cheguei a mostrar na semana passada, não foi, Kennedy? Eu acho que você estava por aqui com a gente. Foi na semana passada ou na outra, eu mostrei... Você fala do Roy? Não, mas teve umas 2 semanas atrás, não sei se você lembra. Teve um cliente que eu mostrei que tinha o print do site dele, tinha várias coisas. Eu cheguei a mostrar em umas aulas passadas, depois eu vou pegar qual é. Mas eu mostrei um projeto desse que tinha quase 100 páginas, que a gente avaliou tudo. Avaliou os concorrentes dele, avaliou o site, avaliou o quanto de tráfego. Lembra disso? Foi o primeiro projeto desse que a gente entregou há 3 anos atrás. Eu lembro que você comentou. Lembra? Lembro, que fez tudo na mão, foi Exato, não tinha IA na época, foi tudo bem. Aquele lá demorou muitas horas, muitas horas.
Geralmente vocês fazem junto com o cliente mesmo, tudo isso, esse projeto, hein? Ou, tipo, deixa para eles fazerem? Não, essa parte de planejamento, a gente que faz, né? A gente planeja, meio que tipo assim, vamos supor, eu vou criar estratégia para você executar, entende? Entendi. Então, eu crio nos bastidores a estratégia e a gente executa junto. Eu vou te indicando o que fazer e você vai executando. Aí, quando a pessoa precisa, vamos supor, de contratar um gestor, aí te contrata a parte. Exatamente, ou eu libero, por exemplo, aula ou algo do tipo, como eu tenho bastante coisa, ou usa uma das calls para subir os anúncios, por exemplo. Aí, as individuais que tem comigo, né? Tá, entendi. Eu acredito que, tipo, faz mais sentido, talvez, para empresas que já têm uma equipe, talvez, ou não? Ou não Cara, vou dar um necessariamente. exemplo. Vou dar um exemplo concreto aqui. Tem alguns, a Marcele perguntou se tem alguns entregáveis. A gente coloca alguns bônus, como a entrega de alguns criativos e uma campanha inicial. Mas eu vou dar todo mundo está aqui, todo mundo sabe disso. Quando você vai fazer, Bianca, por exemplo, que é gestora de tráfego, às vezes tem aquele cliente, Bianca, que o que precisa de uma campanha de mensagem e que se tivesse as outras coisas prontas, um comercial que converte, uns criativos bons, etc., tudo caminharia para que fosse simples executar essa campanha de mensagem. Então, às vezes, eu posso ensinar o cliente a executar aquilo numa call de 1 hora e meia, ou eu posso vender o serviço para ele. Depende de como ele está disposto a aprender aquilo. Entendi. Mas eu vendo muita coisa no meio do projeto. Landing page, às vezes uma identidade visual para algum projeto, às vezes banner para um e-commerce. Por exemplo, esse daí que a gente fez o banner do e-commerce. Depois de entregar o planejamento, você fica quanto tempo em contato com a empresa auxiliando? 3 meses de projeto, Marcele. As 5 calls que a gente faz com a empresa são divididas nesses 3 meses. São 6, o onboard mais 5 calls de execução ali. Então, a gente divide a cada 15 dias ali. E passa muito rápido, vocês entendem? Tipo, você passa... 15 dias passa voando. Então, tipo assim, pro cara é algo bem intenso e pra gente é bem tranquilo. Aí, o que você analisa, é o que da última aula, né? Que foi todo... Você passou Não, tem muito mais. Eu vou fazer eu tô modernizando, porque eu quero fazer isso custar 8, 10 mil reais logo agora em fevereiro, março. Eu estou aumentando a demanda, vou começar a fazer tráfego para isso, vou fazer com que isso custe mais até fevereiro ali. E aí, quando eu reformular isso agora em dezembro, ou no começo de dezembro, ou em janeiro, eu vou apresentar em um momento esse projeto para vocês de ponta a ponta. Como é a execução, como é a proposta, como eu estou captando lead. Eu acho que esse é um projeto, é meio que uma modernização do que as agências fazem, né? E aí torna isso muito competitivo para a gente, se vocês olharem isso como objetivo de empresa de vocês, porque dá para executar vários ao mesmo tempo e faz muito mais sentido pegar esse cliente no ponto futuro do que no ponto que ele está hoje. Porque ele já vai estar mais preparado, às vezes com o comercial alinhado, às vezes com os processos mais bem alinhados. E quanto mais, eu vou dar exemplo do que o pessoal do G4 faz lá, Bianca, quanto mais você faz, mais genérico e aplicável fica o seu material. Ou seja, depois da 5ª, 6º projeto que você já fez, é os mesmos materiais. É só muda uma coisa ou outra e pronto. Muda a tua parte de consulta mesmo, de consultoria, né? Que é tipo assim, o que você vai pegar do seu conhecimento e trazer para o exemplo concreto para ele. Não, fechou. Mas esse é um tipo de projeto que a gente vendia 3, 4 anos atrás, a gente chamava de imersão, que a gente vendia como tipo assim, a gente vai criar uma estratégia e ficar imerso e olhar meio que quais são os gargalos que você não está vendo no marketing da sua empresa. E a gente fez isso aqui, como eu falei, na época, a gente cobrava, foi 3,5 que a gente cobrou o primeiro. Dava muito trabalho. Mas não existia a experiência que a gente tem hoje, não existia a autoridade que eu estou gerando ali para o cara querer aquilo também. Então, hoje tem sido bem diferente. Mas eu vou dar exemplo de uma empresa que eu gosto bastante e eles fazem isso desde sempre. Tem uma empresa chamada Growth Machine, não sei se vocês já viram ela, do Thiago Reis. Já ouvi falar. Eles vendem só isso. Eles são tipo uma empresa de consultoria com implementação de times comerciais. Eles vendem isso. É um projeto. Na época, um sócio que eu tive comprou era 12 mil reais por 3 meses.
E era nesse estilo. E era uma consultora que entrava lá, ela ficava falando, desenhava o perfil, o currículo que você deveria procurar para o vendedor, desenhava como subir a vaga no LinkedIn, como você ia treinar o cara, disponibilizava os cursos dela para treinar o seu vendedor, sabe? Tipo, você vai criando um ecossistema de soluções aplicáveis a todos os casos. E aí você meio que vai juntar as pecinhas pro projeto que você está montando para o cara ali. Então você mistura muito, é o que o G4 faz, você mistura o seu educacional com a sua execução, sabe? E o educacional não é vender curso, não é fazer nada, é você, às vezes, gravar algumas coisas que você repete muitas vezes para linkar isso para o cliente ali. É que esse ponto entra mais na parte estratégica empresarial mesmo, né? Não, é que a Mas gente você puxa pode- um pouquinho para marketing, né? Não, mas você pode fazer isso só na parte de geração de demanda, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, o G4, ele vai de ponta a ponta, por exemplo. Ele vai na gestão, na cultura, no marketing, nas vendas. Uhum. Você pode cuidar só da parte de marketing, por exemplo. Entendeu? Você pode focar em criar essas soluções em marketing. Entendi, legal. Entendeu? E aí você vai na sua zona de especialidade. Se no futuro você vai querer se tornar algo mais empresarial, entregar mais coisas para o seu cliente, aí o tempo vai dizer e o que você estudar, o que você executar vai dizer. Mas eu, Henrique, só faço na área de marketing e vendas. Eu não falo sobre contratação, eu não falo sobre coisas assim. Falo da boca para fora numa troca de ideia, mas não vou ficar colocando a mão naquilo, entendeu? Então eu, Henrique, olho só na parte marketing e vendas. Geração de receita, só isso. Meu projeto é para isso. Se a gente vai encontrar outros problemas de produto, de coisa do tipo, aí é outra história, outra pessoa que ela vai precisar contratar, outra coisa que ela vai precisar me pagar. Mas eu olho para a parte só de... Eu olho a área de marketing e vendas. Eu já vou um pouco mais para o lado comercial ali, nesse cliente, mas eu só olho essas etapas. Legal, gostei. Fechou? Bom, alguém mais? Mais alguma dúvida? Ó, o João falou, mas você já está pensando em trabalhar em gestão de outras empresas? Lembro uma vez você falando que pensa em ir para essa área. Se vocês não perceberam, a aula de hoje foi sobre isso, né? Tipo assim, só que para agências que são empresas também. Então, assim, eu não acho que eu, como é que fala? Não teria capacidade de executar isso agora, mas acho que falta idade, uns cabelinhos brancos e as pessoas pedirem isso para mim, eu tenho um preço para isso. Tipo assim, mas estrategicamente, eu vou na minha área mais de... que eu tenho mais conhecimento, que eu tenho mais domínio. E outra coisa, eu acho que isso é o futuro. Mas como eu, Henrique, não quero ter que vender e entregar tudo, eu vou na área de potência da minha equipe também. Então, por exemplo, eu falar para o Luigi entregar algo de gestão empresarial, por exemplo, não faz sentido, mas ele vai conseguir entregar muito bem marketing e vendas, por exemplo. Então, como eu, Henrique, quero delegar essas outras etapas, eu tenho que trazer as pessoas certas, igual o G4 faz. 90% dos conteúdos do G4 não vão ser entregues por eles, vão ser entregues por pessoas que são boas naquelas áreas. Entendeu? Embora a gente tenha que arriscar aqui várias vezes coisas para salvar algum cliente. Acontece normalmente. Mas eu ainda não cobro, não tenho nenhum produto para isso, além da Digitalize Club, que a gente fala sobre gestão da empresa de vocês aqui. Entendeu? Talvez no futuro eu tenha liberdade para criar um que fale só sobre isso, talvez, mas aí o tempo vai dizer. A gente vai descobrir. Fechou? Pessoal, bom descanso, bom feriado para vocês. Até a próxima. E vamos nos falando lá no grupo. Fechou? Tchau, tchau. Tchau. Então,